Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes toma decisão inesperada logo após morte de Clezão. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, revogou a prisão de 4 pessoas presas pelos atos de 8 de janeiro. São eles: Wellington Firmino, Jaime Junques, Jairo Costa e Thiago Ferreira. Moraes assinou as liberações depois de um dos investigados, Clerilson Pereira da Cunha, que tinha parecer pela liberação assinado pela PGR, ter morrido na cadeia. Clezão já havia relatado problemas de saúde durante a investigação. A PGR já havia concordado com o pedido de liberdade, mas o ministro do STF não analisou o caso a tempo. Depois da morte, Moraes passou a ser duramente criticado e um grande número de parlamentares iniciou um levante no Congresso pelo impeachment do ministro. O que aconteceu com Clezão é algo extremamente triste e revoltante, que mostra que as pessoas presas pelo 8 de janeiro estão sofrendo até hoje. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, comentou sobre a morte de Clerilson e jornalistas do Oeste descascaram abacaxi. Veja o vídeo. Luiz Roberto Barroso comentou a morte do réu do 8 de janeiro, Cleriston da Cunha. Nesta quarta-feira, antes do início da sessão plenária na Corte, Barroso se manifestou sobre o caso em nome do STF. Faço uma breve declaração ao início desta sessão, sobre tema que tem estado no noticiário mais recente. Digo em nome do Supremo Tribunal Federal: toda perda de vida humana, ainda mais quando se encontre sob custódia do Estado brasileiro, deve ser lamentada com sentimento sincero. O ministro Alexandre de Moraes já determinou a apuração das circunstâncias em que se deu a morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. As estatísticas revelam que morrem 4 pessoas por dia em presídios brasileiros, em geral de causas naturais, que todavia podem ser agravadas pelas condições carcerárias. Aliás, para enfrentar tais condições, o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e a elaboração de plano para a melhoria das suas condições. Registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Seja como for, manifesto em nome do tribunal solidariedade à família do cidadão brasileiro que faleceu no presídio da Papuda no dia 20 de novembro de 2023. Antes da morte do empresário, pelo menos 3 relatórios oficiais de diferentes entidades apontaram violações dos direitos humanos dos réus do 8 de janeiro. Em um deles, do dia 23 de janeiro, a Defensoria Pública da União, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério dos Direitos Humanos e a Defensoria Pública do Distrito Federal emitiram um documento conjunto em que alertam para a falta de condições básicas de higiene, superlotação das celas e outros problemas ligados à falta de estrutura da carceragem. O texto relata ainda a detenção de mulheres grávidas, crianças e idosos nesses locais. Outro relatório publicado no mês de outubro pela Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro destaca violações dos direitos humanos dos presos e abusos cometidos pela Polícia Federal durante as prisões de pessoas idosas, responsáveis por menores e pessoas com comorbidades. Piotr. Avisos não faltaram, fato é que uma pessoa morreu, Cleriston da Cunha, morreu nesta segunda-feira sob custódia do Estado. A gente viu um trecho da declaração do ministro Barroso hoje cedo, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes mandou apurar as circunstâncias da morte, ou seja, a gente já sabia das circunstâncias há bastante tempo, né? Paula, vamos lá. O ministro Barroso disse agora, a gente pôde ver aí, registro, diz ele, abre aspas, registro que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. Ponto. Sim,
não é o judiciário que administra o sistema penitenciário. No entanto, porém, todavia, contudo, é o Poder Judiciário, neste caso o Supremo Tribunal Federal, quem administra ou quem deveria analisar pedido de soltura baseado em laudo médico da Procuradoria-Geral da República. É o Supremo Tribunal Federal, neste caso, sim, o Poder Judiciário, quem deveria ter analisado todos os pedidos feitos pelo advogado do Clériston. É o Supremo Tribunal Federal quem deveria fazer toda essa análise e não apenas do Clériston, porque este já morreu sem condenação, sem julgamento. Portanto, tecnicamente, sabemos que ele não pode ser culpado de absolutamente nada. É assim, nem transitado em julgado. Aliás, não foi nem julgado, como é que seria transitado em julgado? Há uma série de outros presos deste 8 de janeiro que não estão sendo tratados como os outros presos. Isso é segregação. Isso não é concessão de direitos por igualdade, como determina a Constituição. Ministro Barroso, o senhor conhece a Constituição, o senhor é guardião da Constituição, o Supremo que o senhor preside é o guardião máximo da Carta Magna. Portanto, é sim o Poder Judiciário quem tinha a responsabilidade de ter dado resposta, até porque não bastasse os apelos do advogado, as evidências que o próprio Supremo sabia do sistema carcerário brasileiro, tanto que o senhor até mencionou, eu fiz menção aqui ontem também, dessa reunião lá no dia 4 de outubro deste ano, dando um prazo para o governo resolver as questões penitenciárias e de direitos de presos, até para, obviamente, evitar que mortes como essa, como a do Clériston, acontecesse, mas esta já aconteceu, mas esta está na conta não de um juiz de primeira vara, não de um juiz de segunda instância. Essa é uma análise que está dentro do Supremo, que muitos juristas, o senhor sabe também, alegam uma completa inconstitucionalidade, uma completa irregularidade, um completo absurdo. Um caso como este do 8 de janeiro está sendo julgado dentro do Supremo Tribunal Federal, que pode estar assoberbado de trabalho, mas se der um trabalho que a Constituição não determinou que fosse do Supremo. Neste caso, ministro, vamos lá. Não é somente o sistema carcerário que precisa ser mudado, precisa ser aprimorado, como o senhor fez menção ao lado do ministro Gilmar Mendes nessa reunião do dia 4 de outubro lá no Supremo. É o Poder Judiciário. E pelo Poder Judiciário, entenda-se o Supremo Tribunal Federal, que o senhor preside. Ana, o que te chamou a atenção aí nessa declaração do ministro Barroso? Ele lamentou a morte do Clériston, falou que 4 pessoas morrem por dia nos presídios brasileiros e também registrou, então, como disse, como bem lembrou o Piotr, que não é o judiciário que administra o sistema penitenciário aqui no Brasil. O que te chamou a atenção aí da fala do ministro Barroso? A falsidade. A falsidade desse homem. Com a cara mais limpa, num tom como se nada tivesse acontecido desde o 8 de janeiro. Aliás, antes, né, a censura de 2022, que todos nós tivemos que ser submetidos, aplaudida por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, um estado de exceção que estamos vivendo para os presos políticos, para jornalistas exilados fora do Brasil, para jornalistas sem passaporte, sem conta bancária, sem redes sociais, sem o sustento para as suas famílias. Se isso não é um estado de exceção, não sei o que é. E aí o ministro Barroso pega o microfone e com a maior tranquilidade coloca: ministro, não é cidadão brasileiro, é o Clériston da Cunha. Não é um cidadão, um preso que cometeu algum crime, foi julgado, condenado, a defesa impetrou outros recursos e ele foi condenado em segunda instância. É um preso, estamos falando de um preso político morto, sem o devido processo legal, sem o devido julgamento, sem o respeito à Constituição, sem o direito da defesa ter acesso ao que os senhores falavam nos autos. Então não é um cidadão brasileiro, mais um preso, é o Clériston da Cunha, ministro. Clériston da Cunha, que semana que vem em alguma rua tinha que ter o nome dele. Clériston da Cunha, um preso político em 2023 no Brasil, morto.
Então, por mais que o senhor tente igualar o Clériston da Cunha na vala do coletivismo, realmente falta higiene, falta estrutura, tem a estrutura precária das prisões, tudo isso é válido, ministro, discutirmos. Mas jogar o Clériston da Cunha, ele tem nome, ministro, não é um cidadão brasileiro, na vala do coletivismo, como isso acontece todo dia. Porque pode, infelizmente, acontecer todo dia nas prisões de todo o Brasil, mas a grande maioria são presos que passaram pelo processo de ter o direito à ampla defesa. O Clériston da Cunha, ministro, não teve esse direito. Ele foi jogado na vala do narcisismo do Supremo Tribunal Federal, que continua se colocando acima do Congresso, acima da Câmara, do Senado, legislando, num ponto ativista incrível na história do Brasil. E o preço, hoje, foi muito caro. A vida de alguém, hoje, também está na conta dos senhores, do ativismo e militância dos senhores. E a defesa de Clériston da Cunha chegou a solicitar no início desse ano que o réu respondesse ao processo em liberdade, mas o relator do habeas corpus, ministro André Mendonça, negou a soltura. Na decisão, o ministro citou questões processuais e técnicas, sem mencionar as informações sobre a condição de saúde do preso. Augusto, o André Mendonça citou, para negar esse habeas corpus, a súmula 606, que diz o seguinte, vou ler aqui na íntegra, abre aspas, não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de turma ou plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, fecha aspas, é o que diz a súmula 606. Bom, em síntese, essa súmula diz então que um ministro não pode ir contra um ato de outro ministro, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Clériston. No entanto, André Mendonça não levou em conta o direito à saúde, que é um direito constitucional, né, Augusto? Começando pelo fim, ele está dizendo que a palavra de um ministro, a decisão de um ministro é a palavra sagrada. Você não pode contestá-la. E é uma súmula. A súmula, por acaso, deve prevalecer sobre a Constituição, sobre os direitos humanos, sobre a sensatez. Ele perdeu uma grande chance, o André Mendonça, de se transformar numa voz dissidente em favor da vida. Ele virou cúmplice. Cúmplice. Ele poderia alegar que se tratava de um caso diferente porque estava em risco a vida de uma pessoa. Como lembrou bem a Ana, o Clériston tem nome. Clériston da Cunha tem nome, cidadão brasileiro, tal. Aí entra, bom, primeiro o mudinho do Bolsonaro. Ele decidiu manter na prisão, ele sabia das condições físicas perigosas do preso e encaminhou a decisão dele ao ministro Moraes, que não tinha se manifestado. Então, o ministro Moraes está agora dizendo que quem se recusou a tomar providências foi o André Mendonça. Que bom. É bom que seja responsabilizado também, porque todos eles chancelam as decisões do Alexandre de Moraes por medo ou por safadeza mesmo. Então são todos responsáveis, inclusive o André Mendonça. Vamos lá. O nosso Luiz Roberto Barroso, além de tudo que já foi comentado aqui, reduz um homem assassinado pela incúria do Supremo a uma estatística. Uma estatística. Morreu um cidadão, morrem 4 por dia. Então não nos devemos emocionar com mortes de crianças do Nordeste por desnutrição. Morrem algumas por dia. Então não podemos lamentar nenhuma morte em guerras. Nas guerras morre-se muito. Esse tipo de argumento é o do advogado malandro,
pronto para defender qualquer causa. O advogado não pode, não aprende a ser juiz, porque ele tanto pode ser auxiliar da acusação como defensor, dependendo de quem chegue primeiro e ofereça maior honorário. Ponto. Ele está pronto para defender qualquer causa. Agora ele está defendendo a morte. Se o Supremo não é responsável pelas condições carcerárias, também não pode agravá-las. Se não é ele que cuida dos presos, também não pode prender multidões. Eu revi ontem um dos maiores monumentos ao cinismo que eu já vi erigidos no Brasil. É a ministra Rosa Weber, uma mediocridade lamentável, que foi homenageada como grande jurista na despedida dela, dizendo na despedida que o ministro Alexandre de Moraes é um homem tão compassivo que jamais recusou o convite dela para visitar cadeias. E aí, ou por ser uma besta quadrada, ou por ser muito cínica, a ministra Rosa Weber disse: nós visitamos a Papuda e a Colmeia e os presos gostam, têm admiração, não sei qual é a palavra que usa, enfim, para associar ao Grande Irmão, né, ao 1984, do Oro, ela disse que os presos amam o seu carrasco. Né? Ela não sabe os efeitos do medo, né, sobre as pessoas. Rezaram juntos. Admita-se que isso aconteceu. O que você faria? Além de tudo, você, na sua infinita impossibilidade de defesa, o jeito te estica a mão, teu carrasco. Aconteciam coisas piores na tortura. O que eles estão alegando agora não é diferente do que diziam os carrascos do Vladimir Herzog. Não, ele cometeu suicídio. Causas naturais? Como causas naturais? Morreu de causas naturais. Morreu de doenças ignoradas deliberadamente pelo Supremo. Morreu de incúria. Morreu de crueldade. Tá? Morreu de incompetência, de perversidade. E aí vem agora essa explicação,zinha e eles acham que resolve. Você viu como ele faz uma pausa? Assim, isso aí vai ser, estamos providenciando a apuração das circunstâncias, ele não sabe como continuar. Não, estão procurando as causas da morte. As causas da morte podem ser reduzidas aí a uma. O Supremo mandou para o espaço, ignorou solenemente a certeza, ou a quase certeza de que um homem morreria se não tivesse tratamento. Quantos alertaram para isso? E todos ignoraram. É perversidade. Eles não administram as condições do presídio. Parem de prender. Parem de prender e, sobretudo, com inquéritos irregulares e inconstitucionais, nulos, arbitrários. Eles estão dizendo que isso vai continuar. E os que estão lá presos ainda e com comorbidades, com doenças, também vão entrar na estatística. Morrem 4 por dia. Só num país com um Supremo incapaz de sentir vergonha, porque é ele sim que deve vigiar o sistema judiciário, já que é ele que se encarrega de tornar sempre repleto todo presídio. O Supremo vai continuar aprendendo isso aí e não sabe das condições, e a paciência, estava doente. Esse homem é um homem que deveria ser retirado da cadeia para ser tratado como advertiram autoridades judiciárias e o advogado insistentemente, além da própria vítima. O Clériston continua
sobretudo depois desse palavrório de quinta categoria do presidente Supremo, continua um cadáver estendido no caminho da história. E a história não atropela cadáveres desse tamanho. Ex-desembargador Sebastião Coelho dá prazo para Rodrigo Pacheco pautar impeachment de Moraes. Veja o vídeo. Lançar esse movimento para todo o Brasil, dia 10 de dezembro. Então eu quero deixar um recado. Senador Rodrigo Pacheco, o senhor tem até... Pessoal, por favor, senador Rodrigo Pacheco, nós, o povo brasileiro, vamos dar ao senhor o crédito até o dia 8 de dezembro, que é o dia da justiça. Se até lá, Vossa Excelência não abrir processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, nós vamos na rua pedindo fora Alexandre de Moraes e fora Rodrigo Pacheco. A partir do 10 de dezembro, se Vossa Excelência não abrir o processo, Vossa Excelência será alvo do fora Pacheco. Vamos ouvir o deputado Fábio Gilberto, um grande parceiro e aliado. Senado aprova a PEC que limita decisões monocráticas do STF. A proposta recebeu nos 2 turnos de votação 52 votos a favor e 18 contrários. O Senado aprovou nesta quarta-feira 22, por 52 votos a 18, a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta recebeu nos 2 turnos de votação 52 votos a favor e 18 contrários. O mínimo necessário para aprovação era 49 votos. O texto agora será encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde, pelo rito regimental, precisará passar pela Comissão de Constituição e Justiça por uma comissão especial e só então levado ao plenário. A proposta limita os casos em que são aplicáveis as decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte e ainda fixa prazo para que essas determinações individuais sejam analisadas pelos colegiados do tribunal. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.